Alô e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Pois é, eu tinha este projeto assim na gaveta há imenso tempo. Posso-vos dizer que para aí há uns 2 anos pelo menos que eu estou com este desejo de criar o podcast e decidi lançar o podcast no meu dia de aniversário. Inclusive, para quem não sabe, eu já tive um podcast com uma amiga minha e então eu tenho assim esse bichinho já há algum tempo para voltar. Desta vez vamos começar com um podcast onde eu vou estar aqui e de vez em quando também vou trazer, obviamente, convidados para virem acrescentar valor. Acima de tudo é isso que eu acredito, de podermos ter aqui um sítio para acrescentar valor, vocês também me conhecerem melhor, conseguirem ver aqui também os meus pensamentos e tudo mais. Portanto, sejam oficialmente bem-vindos. Estou mesmo muito feliz. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Carolina Landeck, eu já sou criadora de conteúdo há 10 anos nas redes sociais. Comecei num blog, então bem dinossauro, a começar lá num blog, a mostrar aquilo que eu gostava, especialmente maquilhagem, os meus looks, enfim, até porque as minhas amigas diziam que na altura, como eu fazia assim um ou outro artigo para o jornal da escola, diziam para eu colocar e não ter essa vergonha, mas a verdade eu queria ser youtuber, né? E na altura então acabei por criar os meus primeiros artigos no blog. Mais tarde veio o YouTube, então eu tenho o canal no YouTube desde 2016 e ficou assim um bocadinho em banho-maria, porque efetivamente eu não estava a conseguir ser consistente com tudo o que aconteceu. Então eu venho dar-vos aqui um update do que é que tem acontecido nos últimos anos. Então, desde que eu comecei a criar conteúdo lá em 2016, eu ainda estava ali no secundário. Depois, obviamente, fui para a faculdade. Na faculdade, para quem não sabe, eu tirei o curso de Finanças Empresariais. Depois, mais tarde, tirei uma pós-graduação em Gestão Empresarial. Eu entrei logo também na área, então eu trabalhei 3 anos na área financeira. Entrei numa das Big Four, que foi assim uma mega escola para mim, de disciplina, dedicação, resiliência. Aprendi mesmo muito e coisas que ainda hoje levo para o meu trabalho. E depois também trabalhei num banco de investimentos, então também ganhei esse gostinho daquilo que são os investimentos e foi espetacular também para o meu desenvolvimento. E em paralelo foi quando então eu tirei tal pós-graduação e sempre continuei a criar conteúdo. Lá está, se calhar não tanto em todas as redes, mas especificamente no Instagram eu tenho mantido essa consistência ao longo dos anos, porque sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Então, como vocês podem imaginar, para uma pessoa que é criativa e passar assim muito tempo voltada para os números, estudar os números, realmente não havia espaço para essa criatividade. Então, ali as redes sociais foram sempre um hobby para mim, mas um hobby que realmente me trazia muita alegria. Então, na altura eu acabei por começar então a criar conteúdo mais voltado para o Instagram e conteúdo também mais relacionado com moda, então acabei por também trabalhar com marcas nesse sentido. Então trabalhei, por exemplo, já com a Nivea, Freshly Cosmetics, acabei por também ir, por exemplo, a Fashion Weeks, que eu amei, foram experiências que eu nunca pensei ter e que efetivamente enriqueceram muito aquilo que eu sou, o meu percurso, e fizeram que eu também ganhasse aquilo que eu acredito que foi a virada para mim, que foi skills. Ou seja, o facto de eu ter começado a criar conteúdo bem novinha, por uma paixão minha, fez com que eu ganhasse skills de edição de conteúdo, criação do conteúdo em si, estratégia. Então eu sempre adorei muito essa parte também estratégica e fez com que mais tarde, eu juntamente com uma amiga minha, acabássemos por lançar aquilo que foi então o nosso primeiro negócio. No caso, um negócio de gestão de redes sociais. Então ao início nós já trabalhávamos e tínhamos um trabalho a full time, tanto eu como essa amiga, e nós decidimos juntas começar então um projeto em conjunto para conseguirmos ter então os nossos primeiros clientes de gestão de redes sociais. Então pensem que na altura eu entrava no meu full time, depois eu saía do full time e entrava no meu part-time depois do full-time. Então nessa altura foi assim um pouco desafiante, até porque, por exemplo, aos fins de semana, que era o meu tempo livre, era quando eu conseguia criar o meu conteúdo. Então normalmente eu criava sempre o conteúdo para a semana seguinte nessa altura, e era também quando nós conseguíamos então criar o conteúdo para os clientes. Quando eu digo criar conteúdo é mesmo fazer as captações, as filmagens, consegui também ter espaço para editar. Então depois do meu trabalho full-time era quando eu conseguia ter os meus clientes e trabalhar nos clientes que nós já tínhamos ali depois do nosso trabalho e ao fim de semana também. Mas uma coisa que eu efetivamente nunca deixei também, que eu acho que isso é importante de referir, foi de dar sempre o meu máximo em ambos os locais. Isso para mim realmente sempre foi muito importante. Então eu nunca fui menos profissional por criar conteúdo depois do meu trabalho. Acho que isso é importante também de reforçar, mas efetivamente essa altura foi um período desafiante e fez com que durante muito tempo eu tivesse esse ritmo de trabalho acima da média. Era bem acima da média, né? Então foi assim que eu dei os meus primeiros passos
empreendedores e na área, lá está, da criação de conteúdo, gestão de redes sociais. Comecei por fazer por mim e comecei a fazer pelos outros. Na altura, lá está, nós começámos porque tivemos os primeiros pedidos de pessoas que já nos conheciam, que iam vendo o nosso conteúdo e que efetivamente achavam que nós também podíamos fazer para elas. E para nós era estilo um dinheirinho extra. Top, nós amamos um dinheirinho extra. Eu lembro-me perfeitamente de ter de pedir ao trabalho que eu estava da aprovação para eu conseguir abrir atividade e ser uma trabalhadora por conta do outrem e também a trabalhadora independente. Então foi assim os meus primeiros passos no empreendedorismo. No ano 2023 foi efetivamente assim um ano mais turbulento. Eu fui diagnosticada com burnout na altura e quando me diagnosticaram com burnout eu cheguei ao trabalho e despedi-me. Foi mesmo assim, que eu disse assim, eu sou muito nova para ter isto. Juro, muito inconsequente, mas foi assim que eu me despedi do trabalho que eu estava na altura. Então, assim que eu recebi esse diagnóstico, fui ao trabalho, despedi-me e, como vocês podem imaginar, eu era assim... tinha um ritmo muito acelerado e depois ter de parar, aquilo fazia-me realmente muita confusão. Então foi nessa altura que eu comecei a dar ainda mais foco àquela questão de trabalhar no digital, então eu criava muito conteúdo também para mim e depois comecei a pensar, bem, já que nós conseguimos ter aqui estes clientes, por que não levar isto de forma um pouco mais séria e tentar perceber se conseguimos escalar. Na altura para mim escalar era diferente, obviamente, mas se conseguíssemos escalar este negócio e levar o negócio mais a sério. Então foi isso que eu depois decidi fazer, ou seja, neste problema que eu tive, nesta adversidade que eu tive, eu vi ali também uma oportunidade. Então eu lembro-me que foi na altura de maio que eu me despedi e depois eu nunca mais voltei. Basicamente foi isso, nunca mais voltei desde 2023. Nesse ano também foi muito difícil para mim porque durante este período, até ali mais ou menos outubro, eu fiquei muito focada em criar conteúdo, tentar arranjar também mais clientes, tentar perceber como é que as coisas podiam ser mais estruturadas. Então foi isso que fui fazendo, lá está, em conjunto com uma amiga minha, que nós tínhamos esse negócio juntas e foi muito divertido esse período. Eu amei esse período, nós tínhamos um estúdio, nós conseguimos também criar lá conteúdo no estúdio, estávamos juntas, eu amei completamente esse período também da minha vida, foi mesmo muito importante. Depois, mais tarde, o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que nesse mesmo ano, 2023, foi difícil, não vou mentir, foi bem difícil, juro. Então, nesse ano, eu perdi também o meu avô, e quando eu perdi o meu avô, e efetivamente, quando nós lidamos assim com uma perda, com um luto, e estarmos a passar por essa dificuldade também, nós olhamos muito para a questão também de o que é a vida, o que é que nós estamos a fazer. Eu fiz muito esses questionamentos de o que é que eu estou a fazer, é isto que efetivamente me está a deixar realizada. E eu cheguei a algumas conclusões quando eu fiz essa reflexão, especialmente por essa grande perda que eu tive. O meu avô para mim era tudo, eu tenho neste momento também uma tatuagem dedicada a ele, mas nessa altura deixou-me muito pensativa, a questionar muita coisa, o que é que eu estava a fazer, como eu estava a fazer, e foi isso que me fez depois tomar uma decisão assim muito difícil para mim na altura, e ainda hoje eu sei que foi uma decisão difícil, especialmente por aquilo que eu estava a viver, e decidi então avançar sozinha com um negócio também, lá está, uma agência de marketing, e foi assim que eu comecei então a Nada Básico. Isto tudo para vos dizer que eu comecei a Nada Básico, tá? Então foi em 2024, no início, acho que foi em fevereiro de 2024, que eu comecei a 100% sozinha com a Nada Básico e voltei a começar então do zero. Deu medo, deu. Não tinha, lá está, não tinha logo clientes, tive que voltar à procura, fui constantemente confrontada com esta questão de que será que eu consigo, será que não? Então foi assim, foi um novo começo, foi assim que nós fomos fazendo as coisas, fomos evoluindo, e durante este tempo todo que eu não estive tão presente, se calhar aqui, para quem me estiver a ver no YouTube, quem me estiver a ouvir também no Spotify, se calhar não estive tão presente exatamente por isso. Porquê? Porque eu comecei um negócio do zero e ao longo deste tempo, tendo em conta que estamos em 2026, então basicamente desde fevereiro de 2024 que tenho estado muito focada em criar a Nada Básico, em crescer a Nada Básico, que digamos que é assim, tipo, o meu primeiro bebê. É tipo o meu primeiro bebê. Dá muito trabalho, e foi também por isso que eu quis criar aqui o podcast, para que vocês vejam outro lado, porque é tudo muito bonito nas redes sociais, não é? O pessoal gosta de mostrar nas redes sociais o lado mais perfeito, as coisas estão a correr bem, e eu queria ter aqui uma plataforma como esta, através do podcast, onde eu vos conseguisse transmitir de forma mais profunda, estarmos aqui mais tempo juntos, para eu transmitir toda esta informação, todo este meu conhecimento que eu tenho vindo a adquirir ao longo dos anos, e espero também conseguir ajudar alguém que está aí desse lado,
motivado a correr atrás dos seus sonhos, porque a realidade é que correr atrás dos nossos sonhos dá muito, mas muito trabalho. Juro. E se eu soubesse aquilo que eu sei hoje do trabalho que dá, das dificuldades, enfim, tudo isso no início, 100% de certeza que eu não tinha feito. E não há mal nenhum em dizer isto, é realmente a verdade, até porque de certa forma eu tive de sair daquilo que é o expectável para mim, e na altura isso foi o que foi mais difícil na minha jornada enquanto empreendedora. Porque primeiro, eu não tinha empresários, empresárias, empreendedores, empreendedoras assim à minha volta. Não tinha, simplesmente não tinha. Então era novidade, era uma coisa que, especialmente no início, como eu era trabalhadora independente, que só ouvia muito falar de que vais trabalhar a recibos, cuidado. E eu sempre fui uma pessoa que trabalhou muito na escola, muito na faculdade, e foi muito voltada à minha educação para os estudos. Então eu sempre pensei que iria ter assim um trabalho convencional, as pessoas à minha volta também, era assim que faziam, portanto não havia aqui as possibilidades, a visão que existia se calhar para mim não era a que eu estava agora a começar a seguir. Isto é importante eu partilhar convosco, porque muitas das vezes as pessoas que nós gostamos, as pessoas que nos são próximas, e quando nós tomamos uma decisão destas, é muito normal elas meio que contrariarem, porque é aquilo que elas sabem. Então muitas das vezes é uma proteção, é uma forma de tentarem nos proteger daquilo que elas também não conhecem, não é? E especialmente daquilo que elas ouvem. Então eu tive muito isso na altura. Tive familiares meus, amigos meus inclusive também, a dizerem para eu não fazer isso, para eu desistir. Mandavam muitas das vezes vagas da área financeira para que eu voltasse para a área financeira, e foi um período difícil porque eu estava a tentar fazer as coisas rodarem e acontecer e tentar puxar os primeiros clientes e lidar com essa frustração de ainda não ter, de estar a começar, e depois do outro lado o que me estavam a dizer era: desiste, não faças isso, o que é que estás a fazer, vai para outro trabalho, já estavas a fazer uma coisa tão fixe na área financeira. Então esta dualidade entre aquilo que eu realmente queria e que achava que era certo versus o que era expectável e o que era esperado para mim, foi difícil, especialmente a nível mental, de criar uma grande barreira, porque especialmente quando nós estamos ali naquela fase onde nós estamos a tentar de tudo para começar, e parece que nos estão sempre a puxar para baixo, e tu constantemente estás também a ir para baixo porque estás constantemente a ser rejeitada, lá não, enfim, e depois do outro lado também estás assim. Foi difícil, não vou mentir, foi realmente muito difícil, mas claro, também houve pessoas que acreditaram sempre em mim e que me também apoiaram sempre. Tenho amigos meus assim, inclusive o meu namorado também, então sempre acreditaram muito em mim, na minha força de vontade. E isso posso dizer, que eu se calhar tenho um espírito empreendedor e sempre tive esse espírito empreendedor, só não sabia, juro, só não sabia. Porque mesmo na faculdade e tudo eu sempre fui uma aluna que se tentou distinguir de certa forma, porque quando eu fui para a faculdade foi um momento em que eu me senti mais burra de sempre, juro, eu não estou a mentir. Não sei, e não sei explicar, eu simplesmente aquilo não era a minha área de potência, digamos assim, estudar a parte toda da matemática, dos cálculos financeiros, enfim, não era a minha área de potência, apesar de eu ser boa. Só que, o que é que acontece? Na altura, eu sabia que tinha duas saídas. Quando nós estamos na faculdade temos duas saídas, que é, ou vamos logo trabalhar, ou então vamos para o mestrado. Eu queria muito na altura fazer o mestrado de gestão de marketing e entrei. Só quando eu fui ver o valor das propinas eu fiquei assim, se calhar não vai dar para eu ir. Então ao mesmo tempo eu estava a tentar fazer de tudo para me conseguir de certa forma também distinguir para o mercado de trabalho. Então, dar-vos exemplos de coisas que eu na altura na faculdade eu fiz. Estagiei numa agência de marketing por vontade própria. Então eu saí às vezes da faculdade e ia lá para a agência, durou tipo 1 mês ou 2, porque na altura depois foi Covid. Depois eu trabalhava aos fins de semana, trabalhava como promotora de eventos, então sexta, sábado e domingo, normalmente faltava às sextas-feiras à faculdade para ir ganhar uns dinheirinhos extra. Então foi assim que eu comecei a comprar as minhas primeiras câmaras, fiz as minhas primeiras viagens, enfim, foi assim. Depois eu inscrevia-me a tudo o que era seminários. Então fica já aqui a dica, se estiveres na faculdade, queres te distinguir para o mercado de trabalho, enfim, fica já aqui a dica, faz coisas que os outros não estão a fazer, porque vai sobressair. E quando chegares a uma entrevista de emprego, o que te vão perguntar é o momento que foi difícil, tu não vais dizer que foi o exame. Então eu lembro-me que isso foi muito importante para mim na minha jornada enquanto depois pessoa que se vai candidatar, e foi assim que eu comecei e consegui também o meu primeiro trabalho numa área que era competitiva.
Então eu também não tinha as melhores notas da turma e foi isso que eu sinto que fez a diferença na altura de me depois candidatar também aos trabalhos que eu tive. Então eu sinto que já tinha este mindset e esta atitude mais empreendedora, mais proativa e que só se veio reforçar quando depois eu construí então o meu negócio. Para vos dar contexto, hoje eu tenho uma empresa, a empresa é uma agência de marketing que se chama então Nada Básico, tal como eu já vos disse. Nós hoje focamos-nos muito na criação de conteúdo para marcas e negócios que sejam também nada básicos, que queiram ser diferentes, que não tenham medo de abraçar essa diferença e de mostrar aquilo que muitas das vezes nós tentamos esconder. Então, normalmente os negócios com os quais nós trabalhamos gostam de fazer coisas diferentes daquilo que a manada está a fazer, o que os seus concorrentes estão a fazer. É isso que eu também acredito, isso é um dos valores que eu trouxe logo também para a empresa em si. E além disso, também acabo por trazer aqui o lado mais educacional, onde eu tenho várias alunas, onde eu lhes ensino o meu conhecimento, tudo aquilo que eu tenho vindo a aprender, desde criação de conteúdo, a negócios, enfim. Então também tenho este lado, que é o lado onde eu efetivamente dou as mentorias e, inclusive, para vos dizer que o patrocinador oficial deste podcast é nada mais, nada menos do que Nada Básico, o meu próprio negócio, tá? Então, isto também para vos dar este contexto e dizer-vos que sim, a construção da Nada Básico tem sido assim o maior desafio de sempre. Posso dizer que eu ganhei mesmo muitas competências a construir na Nada Básico, porque no fim do dia ser empresário envolve muita coisa, especialmente logo ao início, quando nós estamos mais sozinhos. Nós temos de fazer tudo e mais alguma coisa, e fazer tudo e mais alguma coisa é fazer trabalho de vários departamentos. Então nós fazemos o trabalho do comercial, fazemos o trabalho do marketing, fazemos o trabalho administrativo, o contabilístico, enfim. Então a quantidade de tarefas e polivalência que eu tive de adquirir no meio disto tudo é realmente muito importante para o meu desenvolvimento. E depois outra coisa que na minha jornada empreendedora teve muito de ser alterada foi a minha forma de pensar. E é difícil, muitas das vezes nós alteramos crenças que nós já temos desde que nascemos praticamente. Então é muito difícil às vezes remar contra a maré, o que toda a gente pensa, o que é convencional. E sinto que eu tive de fazer muito essas quebras de crenças antigas que eu tinha e que tenho, ou seja, estou em constante evolução, e à medida que nós vamos crescendo, vamos também tendo desafios diferentes. Então lidar com estes novos desafios, estes novos problemas, e problemas normalmente que são maiores, acaba por ser também um novo desafio. Então nós temos de estar em constante evolução, exatamente para nós conseguirmos lidar com as coisas no momento em que estamos a lidar com elas. Então este foi o resumo daquilo que aconteceu ao longo deste tempo, em que efetivamente eu não estive tão presente em um conteúdo mais longo, até porque, né, demora mais tempo a filmar. Depois também é um dia especial, tal como eu vos tinha dito. Hoje eu faço 27 anos. Eu comecei a empreender aos 23 para 24, hoje já faço 27, e acho que foi assim o dia perfeito para colocar em perspectiva também tudo aquilo que tem vindo a acontecer. Hoje inicia-se um novo ciclo com novas coisas também que eu desejo também conquistar e coisas boas. Eu depois vou partilhando convosco. Este é só o início daquilo que nós temos para trazer aqui no podcast. Por isso, olhem, muito obrigada por me ouvirem. Espero que vocês tenham gostado deste primeiro episódio, que tenham percebido esta história, porque agora a partir daqui vem outro tipo de episódios. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações do YouTube. Se estiverem no Spotify, também colocarem logo assim como os vossos favoritos, para vocês receberem logo aqui quando nós tivermos um novo podcast, porque sim, nós vamos ter o podcast todas as semanas. Portanto, não vai falhar nenhuma e eu quero ter assim a vossa companhia. Portanto, bora lá ativar aí as vossas notificações, tá? Então, vemo-nos na próxima semana. Muito obrigada pelo vosso tempo. Se ainda não me seguem no Instagram, é @carolinalandec, tal como também no TikTok. O Instagram da minha agência, se vocês efetivamente quiserem trabalhar connosco, é @nadabasic.agency, ou então podem ir a www.nadabasic.com. Teremos todo o gosto em fazer uma reunião convosco. Um beijo, vemo-nos na próxima semana.